na enquete, Manu, a gente está perguntando sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem essa outra curiosidade sobre a Papudinha, né? A Papudinha se tornou esse lugar agora cheio, e a gente está perguntando se as pessoas acreditam que o Bolsonaro também pode voltar para a Papudinha. Está empatada nessa parcial aqui, o programa só está começando. Ao longo do programa as pessoas vão respondendo e a gente vai trazendo aqui também. Mas as pessoas estão divididas sobre essa questão. Você já fez um lembrete, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro já passou pela Papudinha, agora está naquela prisão domiciliar humanitária, que é uma questão que está sendo avaliada agora de novo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, relator aí de todo o caso da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir também sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque se o ministro entender que, mesmo com a saúde muito delicada, mas a situação ali da arma mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um preso perigoso para se manter em casa e tudo mais, ele pode sim voltar para Papudinha. Papudinha que está dividida agora em dois casos, né, emblemáticos, a trama golpista e o Banco Master. O Banco Master com o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, e do lado da trama golpista já teve Jair Bolsonaro, a figura principal, foi colocado pela justiça como líder, inclusive, da trama golpista, por isso a maior condenação, mas Silvinei Vasquez e Anderson Torres, né, Manu? Silvinei Vasquez e Anderson Torres também estão lá na Papudinha. Com relação a Jair Bolsonaro, eu tô aí com a enquete, viu, Nath? Eu tô dividida. Tô bem dividida porque a gente tem algumas situações que levam se eu fosse dar um palpite, mas aí é um palpite querendo ficar em cima do muro. Eu diria que vai haver aí a manutenção da prisão domiciliar. Por quê? Ele vinha nesses 90 dias, né? Os 90 dias de prisão domiciliar humanitária temporária que foram instituídos pelo ministro Alexandre de Moraes acabaram no dia 25, ontem, né? Então, assim, ele vinha nesses 90 dias sem cometer nenhuma infração, sem desrespeitar nada, estava seguindo tudo direitinho, não teve grandes ocorrências de saúde, né? Então, assim, mostra que em casa ele teve menos necessidade de ir ao hospital do que quando estava na Papudinha, mas teve o caso da arma. E aí, o que aconteceu? Vou só trazer aqui para as pessoas se situarem. Bolsonaro tem uma arma em casa, porque ele é militar, ele tem a posse dessa arma, tem ali a autorização para ter essa arma, mas essa arma estava desativada, segundo a defesa, devido às questões ali de saúde, de saúde mental mesmo do ex-presidente, eles desativaram essa arma. Então, o que eles relatam no processo é que Bolsonaro pegou essa arma, ela estava desativada e ele viu que a arma não funcionava e entregou para um agente do GSI, que são os agentes que fazem ali a segurança do ex-presidente, para que ele consertasse essa arma. Esse agente do GSI foi parado numa blitz da Polícia Militar do Distrito Federal, aqui do DF. Essa notícia foi trazida em primeira mão pela nossa colunista Mirelle Pinheiro. Quando a Polícia Militar parou esse agente do GSI, ele falou: essa arma é do Bolsonaro. E aí começou a Polícia Civil do Distrito Federal a abrir uma investigação e, para poder dizer e explicar para o ministro Alexandre de Moraes o que aconteceu ali, por que ele tinha uma arma, por que essa arma saiu da casa dele, onde ele está preso, e por que um preso está de posse de uma arma. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal foi até a casa de Bolsonaro, ali a investigação é da 17ª Delegacia de Polícia, o delegado Thiago Boing foi até lá colher o depoimento de Jair Bolsonaro. Nesse depoimento, Bolsonaro confirmou que a arma é dele, confirmou que estava de posse da arma e disse ao delegado no depoimento que ele não podia ficar desarmado em casa porque ele tem 3 mulheres em casa. Como que ele ficaria desarmado, né, e não poderia fazer a proteção dessas 3 mulheres? Então, aí a gente fala Michele, né, a filha de Bolsonaro e a enteada. Então, o ministro Alexandre de Moraes
falou: olha, isso um preso não pode estar de posse de arma, isso fere a lei e ele cometeu aqui uma falta grave. Essa falta grave é passível de que ele perca o benefício da domiciliar. PGR, o que você me diz? E aí enviou isso tudo para a PGR. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou. E o que Paulo Gonet disse? Olha, eu, eu acredito que as investigações ainda estão em curso, tem um inquérito aberto e eu vou esperar esse inquérito. A minha manifestação é para que se espere o inquérito ser concluído, as investigações serem concluídas, para a gente considerar se houve falta grave ou não. Nesse momento, Paulo Gonet opinou de que não há elementos suficientes, né, para analisar agora essa questão da falta grave, pediu a conclusão do inquérito antes dessa análise. Agora, a defesa pode se manifestar, Nath, tem aí prazo igual ao da PGR, né? Esse prazo deve ir até amanhã, sábado mesmo, né? Para a defesa também se manifestar dentro desse caso, e só aí o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se Bolsonaro fica em prisão domiciliar, né? Se ele dá mais um tempo, se mantém aí uma prisão por prazo determinado em casa, ou se manda Bolsonaro de volta para Papudinha. Com essa manifestação da PGR, eu tendo a acreditar que o ministro vai aceitar, mas também penso que ele pode pedir um laudo médico, né? Ali já tem uma solicitação da defesa de Jair Bolsonaro para que ele vá até o hospital para fazer novos exames. Então, acredito que Alexandre de Moraes deve autorizar essa ida de Bolsonaro, né, para que ele faça novos exames, por causa da questão dos soluços, né? A defesa alega que os soluços aumentaram nesses últimos dias. Então, acredito que, além da PGR, nesse caso da arma, da manifestação, Alexandre de Moraes vai trazer aí mais elementos, né? Vai tentar ver como é que está a questão de saúde de Jair Bolsonaro. Os advogados de Jair Bolsonaro, ao pedirem a manutenção da prisão domiciliar, eles fizeram uma comparação ali com o ex-presidente Collor, que também está em prisão, está preso, em prisão domiciliar, né, em Maceió, também por questões de saúde. Então, acho que Moraes vai tentar aí todos os elementos para se guardar e também para não tomar essa decisão sozinho, né? Ele vai ter aí um respaldo da PGR, de um laudo. Então, eu fico em cima do muro justamente por causa disso, né? Porque tem essa manifestação da PGR dizendo que é preciso esperar mais elementos, colher mais elementos, concluir o inquérito, mas também tem essa questão de saúde que deve ser analisada. Se ele estiver bem de saúde, não justifica a prisão domiciliar. Então, ele teria que ter ali um laudo médico, né? Mas acredito também que se ele prorrogar essa prisão domiciliar, vai ser por prazo determinado para a posterior avaliação novamente. Não acredito que, se houver essa prorrogação, vai ser aí uma prisão domiciliar indeterminada, né? Aí só com medidas cautelares. O que também você está trazendo, Manu, que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é diferente da situação, por exemplo, de Augusto Heleno, que é também desses presos da trama golpista, condenado por golpe de Estado e outros crimes, e ele, num primeiro momento, ele é encaminhado a uma cela especial também, por causa da idade, por ser um militar, mas ele pede a prisão domiciliar e ele consegue, depois de um tempinho. O Augusto Heleno é desses presos da trama golpista mais velhos, também com a saúde debilitada. Teve até aquela questão ali bastante polêmica, logo na primeira defesa dele mesmo, dele dizer que estava com Alzheimer, desde antes mesmo de assumir o cargo dele no GSI. Teve essa questão toda. Passado isso tudo, advogados explicam a história toda, e aí o Augusto Heleno consegue ficar. Só que ele foi encaminhado para domiciliar,
com um prazo indeterminado. Essa é a forma que ele está cumprindo agora. O que você trouxe para a gente é que, muito provavelmente, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele seja mantido em prisão domiciliar, isso pode ter um prazo de novo, para uma nova avaliação mais para frente. Nath, porque Augusto Heleno foi diagnosticado com demência, né? A Isso. gente teve toda essa questão mesmo, né? Ali quando ele entrou na prisão, ele chegou a falar que já tinha muito tempo e tal, e a defesa explicou que foi uma confusão, que o laudo era de janeiro de 2025, né? E aí eles foram atrás de laudos médicos e ele não tem muitos sinais ali de Alzheimer, de demência. Então, assim, eles laudaram aí toda essa situação para mandar também Augusto Heleno para casa. O ex-presidente Collor também tem uma questão de saúde muito sensível, muito complicada, então está em prisão domiciliar. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo que a gente vê, são situações que vão acontecendo de período por período, porque aquela questão da facada que ele levou em 2018, teve aí, ele já passou por diversas cirurgias, ele tem essa questão dos soluços persistentes, né? Tem aí essa questão da pneumonia, né? Broncopneumonia, que acaba se dando também por aspiração, né? De alguns elementos. Então, assim, a questão de Bolsonaro, ela vai acontecendo com o decorrer do tempo, pelo que a gente tem observado, né? Essa questão de saúde. A questão de Augusto Heleno e de Fernando Collor é uma situação permanente, né? E Bolsonaro está são, né? Bolsonaro ali, inclusive, ele conversa ali politicamente, ele é um grande expoente político, né? Aí, na candidatura do filho dele à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se colocou como advogado de Jair Bolsonaro, então ele tem visitas livres ao pai na prisão domiciliar. O Flávio consegue ter muito mais acesso a ele, né, para que eles possam conversar. E Jair Bolsonaro também atua aí nessa articulação política, né, é muito presente. A gente viu aí esse caso agora mais recente, né, dessa questão da Michelle Bolsonaro com as críticas ali, aquelas questões com Flávio Bolsonaro, e Jair Bolsonaro deve estar muito presente também dentro dessas conversas, né, dentro aí de tentar solucionar esse conflito. Então, ele ele está com as faculdades mentais perfeitas, né, ao contrário aí de Augusto Heleno, que precisaria de auxílio, né, para algumas coisas básicas, porque a demência, o Alzheimer, eles vão trazendo ali algumas necessidades de auxílio mesmo, né, da pessoa ter ali um cuidador, uma ajuda frequente, que não é o caso de Jair Bolsonaro. Temor lá atrás também, né, Mano, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele foi colocado como líder, né, inclusive condenado dessa forma, como a pessoa que arregimentou tantas outras pessoas, um grupo muito grande desses que tramaram, né, o golpe, tinha esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes de deixá-lo em casa e essa casa ser uma espécie de bunker, né, dele continuar fazendo diversas articulações, recebendo muita gente. Isso tudo foi ganhando força com o derretimento da tornozeleira eletrônica, e agora tem esse elemento da arma. Isso tudo está sendo analisado e a gente vai acompanhar, assim como a Manu disse, a defesa tem até amanhã para falar, para apresentar, né, todos os seus argumentos. Manu, fica aqui comigo, vou te perguntar sobre mais uma apuração sua, ali envolvendo o ministro Fachin e o Dark Horse, o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro,